Corporativo com Milton Jung. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Bom dia para você. Hoje o Mundo Corporativo está dedicado ao tema da geração de valor e da experiência do cliente. Para conversar conosco sobre este e outros assuntos, nós convidamos Monique Henriques, diretora de negócios Brasil da Motiva Aeroportos. A Motiva é a antiga CCR. E nós vamos falar sobre essa transformação de nomes também. Monique Henriques, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Eu que agradeço o convite para estar aqui, para falar de um tema e de um segmento que é tão apaixonante para nós, que é o mundo de aeroportos. E é de transformações que nós vamos começar falando. Até porque não foi só uma transformação de nome da empresa, foi uma transformação de cultura e também de negócios. Porque quando você chega na Motiva, antiga CCR, ainda CCR, você chega para a área de aeroportos, que era uma novidade dentro da empresa. Exato. Como foi para você, como uma liderança, estar à frente desses processos com a empresa passando por 3 transformações? Bom, foi um período bastante interessante e eu digo que foi uma das coisas que me motivou a ir para a CCR, na época, na antiga CCR, para aproveitar um pouco esse momento. Na verdade, a empresa tem passado faz 2 anos, Milton, por um processo de transformação cultural bastante forte. É, é, e um desses motivos, a CCR, o antigo nome, que significava Companhia de Concessões de Rodovias, já não dizia muito sobre o propósito da empresa ou sobre sua própria atuação. A CCR, que começou no segmento de rodovias, administrando concessões em rodovias, hoje administra concessões em trilhos, que são os metrô, VLT, e também as concessões de aeroportos. Na época, quando eu entrei na Motiva, já operava muito mais como sócio 3 aeroportos fora do Brasil, em Quito, Curaçao e Costa Rica. Como sócio também, através de uma administração independente, o aeroporto de Confins, né, em BH, junto com outra concessionária que é sócio, mas era a primeira vez que estava administrando aeroportos diretamente, né? E essa transformação cultural, além desses diferentes modais que a companhia hoje atende, ele tem a ver também com a redefinição daquilo que é o propósito da empresa. E o propósito da empresa é melhorar a vida das pessoas através da mobilidade, estar mais próximo com o seu colaborador, muito mais atento aos clientes, a cada um dos clientes dos seus modais, porque eles são diferentes, eles têm necessidades diferentes e eles querem experiências diferentes. E essa transformação toda cultural foi o que levou a mudarmos o nome, sem obviamente esquecer de toda a tradição do nome CCR, de todo o respeito, a preocupação de segurança e tudo que foi feito pela empresa para chegar até aqui, né, sem esquecer todo esse legado, mas com um novo nome, né, Motiva, que vem do latim, que significa aquilo que nos move. Ele é um nome que tem muito mais conexão com as pessoas e que está muito mais ligado a esse nosso propósito de melhorar a vida das pessoas, seja o colaborador, seja o nosso cliente. Quando você chegou na empresa em setembro de 2021, para a empresa era uma novidade a operação de aeroportos, mas não para você, porque você vem de uma experiência nessa área que tem algumas especificidades. E eu queria que você compartilhasse conosco aqui alguns desses aspectos que precisam ser considerados para se atuar numa área como essa de aeroportos no Brasil. Eu vim, Milton, do aeroporto de Guarulhos, né? Foi lá em Guarulhos que eu comecei a minha experiência dentro da área de aeroporto. O aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto, na época, o maior aeroporto da América Latina, em número de passageiros. E cheguei até o aeroporto de Guarulhos cuidando daquilo que a gente chama nesse mercado de receitas não aeronáuticas, que são as receitas dos outros, que advêm de outros serviços que o aeroporto presta, que não estão ligados diretamente ao passageiro ou
a operação aérea. Então, a gente está falando aqui de receitas que vêm do varejo, que vêm do estacionamento, da publicidade, são outras receitas. E cheguei no aeroporto de Guarulhos porque tinha uma experiência bastante forte, vinda do mercado de shopping centers, vinda do varejo, né, para administrar e ver como é que a gente pode poderia transformar e ainda melhorar o varejo e as áreas não aeronáuticas do aeroporto de Guarulhos. E cheguei, então, na Motiva com essa experiência, mas num mundo muito diferente, né? Quando eu estava no aeroporto de Guarulhos, eu olhava um ativo, um aeroporto, com tamanho, obviamente, quando você olha os 3 terminais, são quase 3 aeroportos, mas é um aeroporto bastante gigante. E cheguei para administrar 15 aeroportos, para olhar as áreas comerciais de 15 aeroportos que estavam espalhados no Brasil. E como é que a gente faz com cada uma dessas realidades, como é que eu faço para, obviamente, potencializar a receita, mas muito mais olhando a experiência daquele cliente. O que o nosso passageiro no aeroporto de Petrolina, ele precisa, existe uma diferença desse passageiro para o aeroporto de Curitiba, então com esse olhar. E aí, disso muito, pego a experiência de quando eu estava no mercado de varejo, na BR Malls, né, que foi onde eu trabalhei por 8 anos, onde nós olhávamos, na época, 43 shoppings espalhados pelo Brasil, com todas as suas características e especificidades. Monique, hoje qual é o tamanho dessa área que você trabalha na Motiva? Bom, hoje, Milton, eu passei praticamente 2 anos, né, cuidando de todas as receitas não aeronáuticas na Motiva. O ano passado eu assumi a diretoria comercial e esse ano respondendo por todo o negócio de aeroportos, desde as áreas de operações, manutenção, a nossa área de atendimento a clientes. Então, hoje, a nossa abrangência está em 17 aeroportos, né? São 16 aeroportos administrados diretamente por nós. Tem mais o outro aeroporto de Confins, onde nós temos sócios, e eu atuo diretamente nesse aeroporto na participação do conselho do aeroporto. E com um grande desafio, obviamente, de crescer, de aumentar a conectividade dos nossos aeroportos, porque isso é a experiência do cliente, né? Isso é a satisfação do cliente, e também de como melhorar a jornada dos nossos clientes. Isso, obviamente, através de investimentos, através da transformação dos nossos aeroportos. Numa visão assim mais simplória em relação ao que um aeroporto deve oferecer para o seu cliente, eu fico pensando assim: o passageiro quer chegar, embarcar na hora e desembarcar no outro aeroporto na hora prevista também, sem nenhuma interferência, muita interferência. Mas eu imagino que o olhar da experiência do cliente num aeroporto seja muito mais amplo do que esse, principalmente por vocês que têm essa experiência. Sim, ela é bem mais ampla. Hoje, inclusive, a gente usa para medir essa experiência do cliente, a gente usa os indicadores de qualidade da ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, que é o nosso órgão regulador. A gente atende esses índices e ele vai desde como é que você chega no aeroporto, quanto tempo você espera num raio-x, o que você encontra, se todas as necessidades que você teve no aeroporto foram atendidas. Pontualidade, ela faz parte, mas o nosso cliente hoje ele está cada vez mais exigente e ele quer que a jornada dele dentro do aeroporto seja também uma boa experiência. Exigente em que sentido? Ele é exigente no sentido de que ele quer ter informação, ele quer chegar num ambiente que está com uma temperatura adequada. Se ele tiver necessidade de comprar alguma coisa, esqueci o meu carregador de celular, eu preciso de um óculos escuro, ele quer ter essa opção de comprar. E, inclusive, ter a experiência dentro de um lugar confortável. Você deve ter visto o boom das salas VIPs, né, em todos os aeroportos. Na Motiva não foi diferente. Hoje quebramos até um paradigma, até pouco tempo se acreditavam que as salas VIPs em aeroportos com menos de 3 milhões de passageiros por ano não eram viáveis.
E a gente identificou que não, que o nosso passageiro, esteja ele no aeroporto de São Luís, ou no aeroporto de Curitiba, ou em outros aeroportos menores, ele é o mesmo passageiro que circula num aeroporto menor ou num aeroporto maior, ele é o mesmo passageiro e ele quer ter essa experiência. Então, nós inauguramos recentemente a primeira sala VIP do aeroporto de Teresina, que nunca tinha tido uma sala VIP. Inauguramos uma sala VIP em São Luís, também a primeira sala VIP no aeroporto de Palmas. Então, o passageiro hoje ele quer ter essa experiência completa de estar num lugar que é confortável, climatizado. O ano passado, a Motiva Aeroportos investiu em torno de 2 bilhões de reais na infraestrutura dos aeroportos, sejam investimentos que eram obrigatórios pelo nosso contrato de concessão, mas principalmente investimentos para melhorar a nossa infraestrutura, aumentar as questões de segurança, mas também um conforto para o nosso passageiro. Desde investimentos em climatização dos aeroportos, a gente tem aeroportos em regiões com altas temperaturas, Palmas, São Luís, e a gente entendeu que era necessário investir em climatização para dar um conforto térmico maior para os nossos aeroportos. Ampliamos algumas áreas, salas de embarque, check-in, instalamos fingers, né, que são as estruturas que levam o passageiro da sala de embarque até o avião, com um conforto maior. Então, melhoramos muito toda essa infraestrutura, então foi um investimento bastante grande para que o passageiro tenha uma melhor experiência. E Monique Henriques, como é que se sabe o que quer o seu cliente, ou o que quer, no caso, o passageiro? A gente, nessas pesquisas que são feitas, e como eu falei, a gente segue essas pesquisas de qualidade da ANAC, na verdade a gente pega exatamente a percepção do nosso cliente, do passageiro que está lá. Essas pesquisas são feitas mensalmente e a gente também tem outros indicadores. O ano passado, tanto o aeroporto de Foz do Iguaçu como o aeroporto de Curitiba, eles receberam um prêmio chamado Experience Awards, que é um prêmio baseado em Net Promoter Score, uma pesquisa NPS, que são feitas nos nossos aeroportos e que medem exatamente o quanto o cliente está satisfeito e o quanto ele recomenda este aeroporto para os seus amigos e para outras pessoas. Tivemos 2 aeroportos premiados no Experience Awards, e neste ano também recebemos um outro prêmio, que é o Prêmio Aviação Mais Brasil, entregue ao aeroporto de Curitiba na categoria de aeroportos entre 5 milhões a 10 milhões de passageiros. Esse é um prêmio que ele é realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, em conjunto com a SAC, que é a Secretaria da Aviação Civil, e que ela avalia a experiência do cliente e a pontualidade dos aeroportos. O nosso aeroporto de Curitiba foi premiado. Então, através dessas pesquisas todas que são feitas, a gente, obviamente, tem bastante orgulho, porque a gente tem boas pontuações em todos os nossos aeroportos nessa pesquisa, mas a gente tem um cuidado de avaliar, inclusive aquilo que está bom, mas pode ser melhorado, porque ele nos diz muito do que o nosso passageiro quer. Monique Henriques, o que mais incomoda você quando vai pegar um avião, vai para o aeroporto? Olha, para mim me incomoda um pouco a estrutura. Eu quero entrar num banheiro que ele esteja limpo, eu quero pegar o meu avião, eu não quero ter muitas filas, eu quero, se eu precisar esperar o meu voo, eu quero ter uma opção de alimentação, eu quero estar num ambiente confortável. Então, isso são coisas que, como cliente, eu espero de um aeroporto, e a gente tem atuado bastante para que essa boa experiência possa fazer parte da vida dos nossos passageiros. E eu faço essa pergunta para você até porque eu fico imaginando o seguinte: o quanto você deve frequentar todos esses espaços dentro dos próprios aeroportos que gerenciam, para perceber essas reações do público, escutar as pessoas, entender o que está acontecendo, saber qual é a dinâmica, porque não dá para liderar um negócio como esse sentada dentro do escritório. Não dá, é impossível. É impossível. Então, a gente tem uma cultura dentro da Motiva Aeroportos, que de todos não existem muros. Então, quem está no aeroporto, seja de qual área for, de operações, área comercial,
nosso time de comunicação, nosso time de gente, nosso time de pessoas, todos eles têm que ter esse olhar do cliente, né? Não existe uma área de experiência do cliente. Todos nós fazemos a experiência do cliente, a gente tem esse olhar. E é por isso que acabam vindo, daí surgem muitas ideias. Nós implementamos 100% no ano passado alguns totens nos nossos aeroportos, porque a gente vê em principalmente algumas cidades menores, mais distantes, às vezes os passageiros chegam muito antes do que é o horário de embarque e acabam ficando muito perdidos. Instalamos totens, onde a pessoa pode, dentro desse totem, digitar ou procurar a informação que ela quer, desde o horário do seu voo, horário de check-in, mas se ela prefere falar com alguém, ela tira o telefone do gancho e em poucos segundos tem uma pessoa que pode falar com ela em português, inglês ou espanhol e atende virtualmente e conversa com a pessoa como se ela estivesse ali na frente, dando todas as informações, esclarecendo todas as dúvidas que ela tiver. Você tem esse cliente que a gente enxerga, que somos nós, que usamos os aeroportos, mas imagino que você tenha outros públicos para tratar. Não só dos colaboradores da empresa, e são quantos hoje? Mais de... Hoje, dentro de aeroportos, são cerca de 1.000 colaboradores. De 1.000 colaboradores. E todas as pessoas que trabalham para as demais empresas que atuam dentro do aeroporto. Tudo isso é um público que você tem que atender? Exatamente. Hoje a gente diz que o nosso cliente ele é muito amplo. Ele vai desde o nosso colaborador, os nossos clientes propriamente ditos, e a comunidade aeroportuária, que são todos os trabalhadores que estão dentro do aeroporto. Eu costumo dar o exemplo do aeroporto de Guarulhos, onde eu trabalhei, que a gente chegou a ter 23.000 colaboradores circulando por esse aeroporto. No nosso aeroporto de Curitiba, são mais de 1.000 colaboradores, que não são colaboradores Motiva, mas que fazem esse ecossistema de aeroporto rodar bem e prestar uma boa experiência para o cliente. Esses também são nossos colaboradores, nossos clientes. E tem também a comunidade, onde os nossos aeroportos estão inseridos, que a gente faz questão de estar muito próximo com essa comunidade, desenvolver várias ações para estar perto desse cliente. Eu dou um exemplo na verdade, não é um projeto, porque esse é o segundo ano e está se consolidando. A gente tem um circuito, nós promovemos um circuito de corridas em parceria com a Track and Field, e esse ano foram 8 etapas em 8 diferentes aeroportos, onde a gente promove as corridas, e isso tem um grande objetivo de estar mais próximo à comunidade. As pessoas correm na pista dos aeroportos, onde normalmente só circulam os aviões, as pessoas correm nesse espaço. Muitas pessoas nunca viajaram, mas elas têm a oportunidade de passear e caminhar e correr na pista do aeroporto. É uma ação que, obviamente, promove o turismo para as cidades onde os nossos aeroportos estão inseridos, e também reforça o nosso compromisso com o bem-estar de todos aqueles nossos clientes, com bem-estar, incentiva a prática de esportes, incentiva a saúde. Nós já havíamos conversado antes de começar a entrevista sobre o forte potencial que ainda se tem de crescimento no número de passageiros no Brasil. Quais são os estudos que vocês têm nesse sentido? Então, hoje no Brasil, Milton, existe o número de viagens per capita, ela é 1/5 daquilo que acontece nos Estados Unidos, né? Então, a gente ainda vê um potencial bastante grande de crescimento, de desenvolvimento. Quando a gente olha também o número de turistas estrangeiros no Brasil, hoje a gente recebe anualmente um número de turistas estrangeiros que é menor do que o Museu do Louvre, por exemplo, recebe, né? Recebe num mês. Então, quando você olha esse tipo de estatística, o Brasil, com toda essa riqueza, com todo esse potencial turístico, a gente vê ainda que há muito para crescer. E, obviamente, a gente vê espaço também, tirando a parte internacional e essa atração do turista estrangeiro, existe um potencial também grande para o desenvolvimento de viagens domésticas, né, de exploração dos nossos aeroportos regionais e de desenvolvimento. Então, um mercado que a gente imagina que vem crescendo
Esse ano recuperamos definitivamente o número de passageiros no Brasil, comparado com o período pré-pandemia, né, com o ano de 2019, e existe um potencial desse segmento continuar crescendo e de atrair mais turistas, mais movimentação e também colaborar para o crescimento e economia das cidades onde todos os aeroportos estão localizados. Você já falou aqui para nós sobre receitas não aeroportuárias. Uhum. Eh, e aí nós nos remetemos à ideia também da ocupação dos espaços dentro de um aeroporto. Você citou as diferentes fontes que existem. Hoje, do ponto de vista de taxa de ocupação comercial, tem alguns aeroportos que são praticamente shopping centers. Então, isso faz parte da experiência do cliente, né? Existem indicadores, quando a gente olha o mercado internacional, existem indicadores, inclusive, que nos mostram quanto você tem que ter diária por milhão de passageiro, mas é uma ação e é uma atividade que ela está muito ligada à experiência do passageiro, a ele poder consumir sem muitas filas, para ele ter disponível aquilo que ele precisa. E nós, na Motiva, quando vínhamos, obviamente, de um período pós-Covid, quando nós assumimos o aeroporto, com uma ocupação dessas áreas comerciais bastante baixa, 39%. Hoje, apesar de já ter aumentado o número de áreas comerciais disponíveis, nós já chegamos em praticamente 65% de ocupação dessas áreas, né, que significa que ampliamos muito a nossa oferta para o passageiro. Desde operações de alimentação, a gente vê, por exemplo, o aeroporto de Goiânia triplicou o número de operações de alimentação, e quando a gente fala triplicar o número de operações, eu estou aumentando a oferta e o tipo da oferta. Então, ao invés de ter 3 cafés, eu tenho um sanduíche, eu tenho um bar, ou seja, operações diversas para os nossos diferentes públicos, a fim de atender a maior parte dos nossos passageiros a tudo que ele possa precisar ou ter vontade dentro dos Essa aeroportos. variedade ajuda na principal reclamação dos usuários de aeroportos, de que a gente toma o cafezinho mais caro do mundo nos aeroportos? Milton, eu vou te dizer que, infelizmente, essa é a realidade de todos os aeroportos, né, no Brasil e fora dele, e fora daqui também é a mesma coisa. Infelizmente, a gente não tem, nós como operadores de aeroportos, a gente não tem não tem ingerência sobre essa precificação, mas, obviamente, recomendamos sempre que eles pratiquem os mesmos preços de mercado, mas essa diversidade nos ajuda, porque eu tenho operações um pouco mais caras, operações um pouco mais competitivas, então tem para todos os bolsos. Perfeito. Agora vamos lá. Nós já falamos aqui sobre o número de colaboradores que vocês têm dentro da Motiva que atuam nos aeroportos, na gestão desses aeroportos. E é um grupo bastante diverso também. Como é liderar uma equipe que tem esta diversidade? Esse é um desafio, Milton, e eu acho que, pessoalmente, para mim, é o meu maior desafio, não só como liderar um time como essa diversidade, mas o de estar próximo e ter os nossos colaboradores felizes e atuando de forma bastante engajada, né? A diversidade acho que começa na minha posição, né? O mercado de infraestrutura, tradicionalmente, é um mercado bastante masculino, sempre foi, tradicionalmente, foi bastante masculino, tem mudado nos últimos anos, e eu tenho a honra e a responsabilidade de hoje estar à frente de uma operação que, como mulher, uma operação, a Motiva Aeroportos, quando eu comecei ali em 2021, nós éramos em 23% de mulheres na liderança. Hoje somos 43% de mulheres em posições de liderança. Então, é um desafio bastante grande de servir como inspiração e de incentivar que outras mulheres elas acreditem que elas podem chegar, independente se elas têm filhos, famílias e etc., que é algo que permeia muito a insegurança das mulheres, mas que esse desafio de inspirar para que elas acreditem que possam chegar aonde elas querem chegar.
Você é engenheira por formação. Eu sou engenheira de Quer formação, dizer, engenheira claro química. que a engenharia deve ter te ajudado muito a chegar a esses postos que você ocupou ao longo da sua carreira, pela visão que a engenharia traz. A gente costuma falar com vários líderes aqui das mais diversas áreas, e quando a gente vai olhar, geralmente a formação está lá na engenharia. Ela ajuda a ter esse tipo de pensamento, sei lá, ser mais estratégico, e aí entra e cabe para qualquer área de atuação. Eh, e você é engenheira química, é Sou isso? engenheira química, Tá, Milton. como é que uma engenheira química vai cuidar de aeroportos? Como é que se faz essa transição? Bom, acho que a transição vem da minha carreira, né? Eu digo que a engenharia química ela me gabaritou a minha primeira experiência, né? E tive a felicidade de trabalhar numa empresa que era uma multinacional no segmento de higiene e limpeza. Por isso, engenheira química facilitou para que eu entrasse e estivesse lá. Mas foi uma empresa que me deu a possibilidade, por onde eu fiquei 15 anos. Então, entrei como estagiária e passei por diversas áreas. Uma multinacional, mas que era a menor divisão. Na época, era uma empresa do grupo Unilever, chamava Lever Industrial na época, era a menor empresa do grupo. Mas entrar lá como estagiária e sendo efetivada, passando por diversas áreas, eu, curiosa, isso me permitiu permear por muitas áreas dentro da empresa, sempre nas áreas administrativas. Entrei nos últimos 10 anos que estive lá, fui para a área de negócios, e nunca mais saí. E estar lá com essa experiência na gestão de contas e dentro da área comercial foi o que me permitiu também ter um olhar, e acho que a flexibilidade que a pessoa que faz engenharia ajuda muito nesse sentido, tanto a flexibilidade como o desenvolvimento da parte analítica. E aí fui convidada por uma empresa de shoppings, um segmento Uhum. totalmente diferente, então essa flexibilidade me permitiu, deixa eu ver o que esse pessoal de shopping quer com uma vendedora de sabão, afinal eu estava no segmento de higiene e limpeza, e fui para essa empresa também desenvolvendo um trabalho grande na área comercial, e eu acho que toda esse composto, essa experiência em diversos segmentos, em diversas áreas, eu acho que ajudam e compõem a profissional que eu sou hoje, com um olhar um pouquinho mais amplo, mas com todas as etapas, em toda a minha carreira, acho que o cuidado com as pessoas, o cuidado com os times e um foco muito grande em resultado, que é um DNA que me acompanha. Eu acho que me colocaram nessa posição que muito feliz eu estou hoje. Aliás, essa questão do resultado que você chamou a atenção, hoje é muito clara assim, a cobrança sobre os diferentes líderes para que se tenha um resultado muito rápido, né? Muito imediatista. Você entra numa empresa com essa transformação que nós já falamos no início da nossa conversa. Como é que se mantém equilíbrio assim, entre essa pressão por uma performance e o cuidado com as pessoas, que no final das contas é a experiência do cliente que você estava buscando? Exatamente. A gente precisa ter uma visão de curto, médio e longo prazo, né, Milton? Não dá para a gente pensar só no imediatismo. E o aeroporto é um ambiente que especialmente você precisa ter esse cuidado, porque não adianta eu ter muito resultado em termos de receita, de eficiência. Os aeroportos da Motiva, eles são reconhecidos por serem os aeroportos mais eficientes do Brasil em custo de operação por passageiro. Mas não dá para eu ter esse olhar do resultado sem garantir os aspectos de segurança, sem eu garantir os aspectos obrigatórios, os aspectos regulatórios, e descuidar do meu passageiro, né? Descuidar dessa experiência do passageiro. Então, tem muitas ações que eu preciso fazer agora, mas tem outras que eu preciso construir para ter um bom resultado lá na frente, mas construir de forma consistente, observando os aspectos legais, os aspectos regulatórios, aspectos de segurança e o impacto nas pessoas, na comunidade onde a gente atua. O que você pode nos antecipar aqui sobre visão de futuro de vocês dentro da Motiva na operação dos aeroportos? Bom, a gente imagina que esse crescimento de passageiros ele vai continuar ocorrendo, Milton. Então, a gente está preparado e estamos trabalhando fortemente para que, óbvio, a gente esteja também acompanhando esse crescimento de passageiros
que vai acontecer no Brasil e vai continuar acontecendo. Então, um trabalho muito forte em desenvolver rotas, em aumentar a conectividade dos nossos aeroportos. Isso é a experiência do cliente, mas isso também nos garante continuar crescendo continuamente. E uma coisa que a gente tem visto no mercado de aeroportos são projetos e ações muito ligadas à sustentabilidade. Esse é um compromisso da Motiva como um todo, em aeroportos não é diferente, e todos os aeroportos estão caminhando para isso, desde olhar como a gente pode atuar ou facilitar a entrada de combustíveis sustentáveis. A gente tem o nosso aeroporto de Confins, que ele é o primeiro aeroporto carbono neutro do Brasil, então tem várias iniciativas sustentáveis, porque a gente quer crescer de forma sustentável e com o olhar do nosso cliente como centro de todas as nossas ações. E na nossa conversa você citou uma iniciativa na área do bem-estar e da saúde, que são as provas, as corridas Exato. em aeroportos. O quanto o seu DNA de maratonista impacta numa ideia como essa? Surge da liderança essa ideia? Olha, eu sou maratonista mesmo. Foram 3 maratonas aí ao longo da carreira, muitas meias maratonas. Ela não foi esse o motivador no nosso circuito de corridas, mas quando alguém vem com uma ideia dessa... Não foi você que numa reunião dizendo assim, olha, eu corri e tive Não. uma ideia no meio da corrida, não foi isso? Alguém que levou a Não, ideia para você e não você foi disse, isso. gostei. Alguém trouxe essa ideia e eu gostei da ideia, porque realmente eu acredito não só na corrida, mas eu acredito que a prática do esporte ele é um motivador e um acelerador do bem-estar para as pessoas, bem-estar físico, bem-estar psicológico. Então, com certeza foi uma ideia que eu apoio. E a gente tem visto, Milton, a gente teve a última etapa da corrida, foi esse final de semana, no aeroporto de São Luís, 3.200 pessoas inscritas, uma coisa linda, as pessoas engajadas com o aeroporto, muitos depoimentos de pessoas que tiveram, foi a segunda edição de corrida no aeroporto de São Luís, a primeira foi o ano passado, e vários depoimentos de pessoas que correram pela primeira vez o ano passado e se encantaram pela experiência, se encantaram pelo esporte, tornaram isso um hábito e hoje têm uma saúde melhor e estavam lá para prestigiar essa segunda edição. E com 17 aeroportos para cuidar, mais de 1.000 colaboradores, milhões de clientes, passageiros que circulam por eles, onde você arruma tempo para treinar. A gente tem que ter disciplina, né? E são prioridades. Então, preciso de tempo para trabalhar, mas disponibilizo tempo para cuidar da saúde, para fazer esporte, cuidar da família. Sou mãe, tenho um casal de filhos, uma menina de 23 anos morando fora do Brasil. Brinco que é a minha saudade diária. Um menino faz faculdade, o menino de 21 anos. Sou uma pessoa casada há 26 anos, então tem que ter um pouquinho de espaço e tem que ter um equilíbrio, né? Essa é um pouco da minha vida, mas o que eu recomendo sempre para as pessoas, sejam os líderes, sejam as pessoas que estão iniciando as suas carreiras, elas têm que ter um equilíbrio entre os pratinhos, até porque a nossa entrega, a nossa performance no trabalho, ela melhora quando eu tenho um bem-estar fora do escritório, fora do trabalho, onde eu tenho um equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida. Monique Henriques, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade, sucesso aí nas suas ações. Obrigada, Milton. E sucesso para nós. Foi uma satisfação estar aqui conversando com você. Eu que agradeço. Monique Henriques, diretora de Negócios Brasil da Motiva Aeroportos, conversou com você aqui no Mundo Corporativo. Essa entrevista completa fica à sua disposição no canal da CBN, no YouTube. Lá no meu blog, miltonjung.com.br. Jung você escreve com Jung. Você tem os destaques desta conversa, tem o vídeo também à sua disposição e o espaço para deixar a sua opinião e a sua sugestão. A entrevista também fica disponível no Spotify e no podcast mais próximo do seu celular. Colaboraram com este Mundo Corporativo Carlos Greco, Letícia Valente, Débora Gonçalves,
Priscila Rubiotti e Rafael Furugem. Até um próximo capítulo. Mundo Corporativo, com Milton Jung.